Queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui. E aí, como é que vocês estão? Que diazinho ruinzinho, né? Mercadinho bem chato no dia de hoje, bem travado, bem complicado aí no quesito movimentação. Mas isso não impede a gente de fazer o que precisa ser feito diariamente. Isso não impede a gente fazer aquilo que precisa ser feito da forma correta e coerente que todos os dias eu passo aqui para vocês. Fazendo e operando, interpretando os movimentos do mercado de forma mais simples possível. Sempre ali à luz do nosso operacional, baseado no Smart Money, obviamente, tá? Vocês já estão mais do que cansados com isso, mas a análise interpretativa do preço. Aqui tá para vocês os resultados que foram essa semana aí, tá? Pegamos ali o primeiro movimento lá do pregão de ontem, segunda-feira. Hoje apenas 2 trades. Esse trade até superou 400 pontos. A gente foi bem cauteloso ali no nosso alvo. Conseguimos ali, com a proteção, defender pouco mais de 400 pontos. Mas a forma que eu quero passar para vocês é o jogo da consistência. O jogo da facilidade em você simplesmente operar da forma que tem que ser. Lucrar no mercado do jeito que tem que ser. Não criar viés, não criar invenções ali na sua cabeça. Então vamos aqui sem mais delongas, tá? Você já sabe, está disponível para você aqui na descrição desse vídeo o formulário para você preencher e fazer parte hoje mesmo da sala ao vivo, aprender como que operamos, aprender como que é a dinâmica da sala, aprender como é que é esse jogo da consistência diariamente, fazendo essas operações ao vivo com a galera, mostra a minha tela, converse, explico por que eu estou indo tomar risco em determinadas regiões. Mas o mais importante de tudo é ser disciplinado. Stop curto, alvo no mínimo 3 vezes o tamanho do nosso risco nas operações, e aí é esse o nosso operacional, beleza? Então vamos lá. O que eu tinha no pregão de ontem? O mercado que acabou subindo. Duas informações cruciais aqui. Primeira informação, que eu gosto e analiso, é essa situação aqui. O mercado não rompe a estrutura do topo anterior. Então, níveis de topo, quando se equiparam ali, é um equal highs ali, né? Um equal lows, equal highs e equal lows. Quando você tem topos e fundos nivelados. São pontos de extrema liquidez. Então, esses dois pontos aqui, tanto a máxima que foi do pregão de ontem, com a mínima do pregão de hoje, também com a mínima de ontem, são dois pontos ali importantíssimos, qual highs e qual lows ali, para a gente ter muita atenção no decorrer desses dias. Então, qual era a primeira informação que eu tenho aqui para me atentar? Essa subida direcional do mercado ontem não teve rompimento. Se não tem rompimento, todos esses pós que aqui se encontravam de forma validada são mais arriscados de pegar. Porque se o mercado não rompe uma estrutura e começa um movimento de queda, pode ser que a tendência tenha se alterado. E aí nós analisamos o que? Pegamos uma referência menor, um movimento interno ali de liquidez, tá? Pegamos esse movimento interno de liquidez, apostamos numa operação de compra de forma inicial, tá? Apostamos numa operação de compra aqui neste Fair Value Gap, batalhamos essa operaçãozinha, apostando no movimento comprador para aí sim, ou talvez voltar vendido, seja na estrutura de manipulação de máxima, ou seja na estrutura que o mercado propriamente formasse no início do pregão. Felipe, mas ele não avançou, o que ele acabaram fazendo? Saímos no 0 a 0. Andou ali pouco mais de, eu nem lembro, para ser sincero para vocês, tá um pouco mais de 100, 150, foram 150 pontos, isso, 150 pontos, como o stop era curtinho, valeu a pena proteger a operação e como eu mostro para vocês, interpretação do preço. Analisamos alguns fatores aqui que o mercado acabou entregando dentro dessa operação. Isso é muito importante, intentar e saber na hora que o mercado está rodando. Falar que você pegaria, inverteria a mão só porque viu que o mercado estava caindo, depois que o mercado passou. Falar que... Não, galera, isso não existe, tá? Ser profissional é ser único e objetivo nas suas operações sempre. Não é hoje fazer um trade e amanhã simplesmente fazer totalmente diferente. Não existe isso. Não existe você fazer um dia uma coisa e no outro dia você não fazer nada. Então, essa foi a nossa análise aí da primeira operação.
batalhamos ali uma continuidade, tá? Mas o mercado não estava entregando essa continuidade pra gente de ponta compradora. Então, simplesmente invertemos, falando, poxa, se o mercado rompeu essa região, se isso aqui não foi liquidez para o mercado voltar, quer dizer que isso aqui pode ter sido um choque. Se aqui for um choque, vamos começar a analisar um movimento de queda e vamos começar a trabalhar microestruturas. E aí passamos para essa nova referência aqui. Com essa nova referência, o que você tem aqui? O que é a primeira informação que você já consegue extrair dessa situação? O mercado fez um topinho aqui, observando o movimento do dia, tá? Fez um topo e fez um fundo. Qual que é a primeira expectativa que você tem quando o mercado faz isso? Corrigir no mínimo 50%. Felipe, mas eu estava apostando em compras. Por que você não apostou em compras aqui? Você começou a falar ali, até nem terminei, né, galera? Comecei a falar e não dei continuação. Minha primeira situação de dúvida desse operacional aqui, de ter ponta compradora, é que o mercado fez essa situação e equilibrou e equiparou esse topo duplo. Segundo, como o mercado não rompeu e essa subida de ontem foi uma subida sem volatilidade, ou seja, sem o mercado deixando quebra de estruturas saudáveis, mostra para mim ali muitas possibilidades de compra. Primeira possibilidade de compra. Segunda possibilidade, você pode sair marcando aqui de forma muito ruim vários pontos de entrada. E aí você tem que selecionar bem esses pontos de entrada ou entrar em todos. Ah, Felipe, mas é ruim isso. Isso é horrível. O que eu prefiro fazer quando são esse tipo de situação? O que eu acabo priorizando? Tentei pegar uma operação logo no início, na sua inicial possível correção, o mercado não entregou, o ponto de entrada é sempre na próxima extremidade. Então, se você está numa subida muito ruim, como foi essa, cheio de pós para você ali começar a marcar e tentar, abre aspas, adivinhar o ponto de entrada, é muito mais interessante você se posicionar somente na extremidade. É muito mais interessante você tentar pegar logo em uma liquidez criada, e aí você aposta nesse primeiro movimento de liquidez, ou também você espera a liquidez do próprio movimento, ou seja, uma liquidez interna de todo este movimento. Paciência e atenção sempre. Quando você analisa esse tipo de situação, esse tipo de movimento, é muito importante observar detalhes. Então, minha situação, o mercado não tinha rompido a estrutura principal. Se não rompeu a estrutura principal, eu não vou sair marcando esses pós, porque para ser validado uma referência nova, o mercado precisa renovar topo ou renovar fundo. Existiu essa renovação de topo e existiu essa renovação de fundo? Não. Esses pontos aqui têm um certo nível de atenção. Segunda estrutura, segunda situação, mercado sobe com muitos pontos de entrada. Eu não vou fazer entrada em todos os pontos. Que se você fez essa marcação aqui, você tomou tomou 2 stops, tomou 3 stops, veio para a quarta operação, até acertou a operação, saiu bem positivo aqui, mas o mercado acabou voltando e te estopando no zero, ou simplesmente você limpou o seu stop. Por isso que a gente tem que analisar o comportamento do preço. Beleza? Muita atenção nesses detalhes. Então aqui essa foi a situação, porque eu não fiquei sendo ponta compradora nos demais pós aqui, tá? E simplesmente analisei esse movimento. Primeira referência que a gente pegou aqui para validar a nossa inversão foi: mercado rompe, valida para a gente uma nova estrutura, precisamos de uma correção nos 50%, procuramos a liquidez aqui que o mercado deixou pra gente, tá? Esse ponto de liquidez aqui, mesmo que curtinho, mas deixou. E aí, você vai lá pro gráfico de 1 minuto e consegue observar o quê? Consegue observar que no gráfico de 1 minuto, o mercado, por mais que deixou essas microestruturas aqui, tiveram alunos que estavam aproveitando esses pontos vendedores, tá? Desceram vendido aqui nesse Fair Value Gap, aumentaram a mão nessa região, tentaram se posicionar nesse outro Fair Value Gap aqui, mas o mercado fez às vezes um teste na mínima dele e continuou a queda. E aí eu apostei que aqui seria um ponto de liquidez e aqui estava um choque secundário. Principalmente quando o mercado testa essa região aqui, gera o trade de risco e depois vem com o trade de confirmação. Aqui foi nossa operação aqui, muito positiva e muito saudável. Simples demais esse trade. O mercado andou ali pouco mais de 600 pontos, tá? Foi uma operação muito rápida, sem nenhum calor, só executou, a gente acabou entregando a rapadura de forma muito objetiva. Aumentamos a mão,
ficamos na pedra. Por quê? Fez uma parcial nessa região aqui, indo ao ponto de rompimento, e aí tentamos aumentar a mão e quem estava de fora tentou se posicionar. Esse aqui é um fair value gap dos 5 minutos, vou até mostrar para vocês aqui, ó. É um fair value gap dos 5 minutos, e esse fair value gap aqui foi, nossa, cara, era ser um tradeaço aqui. Era um trade de aumentar a mão aqui e lucrar 3, 4, 5 vezes mais do que o valor que a gente já estava posicionado, do valor que a gente já estava dentro do nosso ponto de entrada. Foi no detalhe. Mas aí, infelizmente, não acionou. Se não acionou, a gente não tem muito o que ficar lamentando, né? Não pegou a operação, o mercado acabou avançando. E aí a gente vai iniciar uma nova situação. Felipe, o mercado foi lá, fez esse rompimento. Eu até falo com o pessoal, rompimento com pavio, que hora que eu considero um rompimento com pavio? Que hora que eu considero um rompimento apenas com um pavio maior, um paviozinho menor? Eu explico para você e você também tem que usar o bom senso. Se fosse um rompimento, e aí eu te pergunto, se é um rompimento com esse pouquinho só de pavio, igual mesmo, esse pedacinho de pavio que tem aqui, é uma situação onde te mostra para você mais clareza de rompimento ou mais clareza de apenas manipulação? Tem que ser, nessa hora ali, você tem que usar ali o bom senso para você avaliar essas situações e para você conseguir buscar oportunidades. Felipe, mas para mim, isso dali não é quando ele rompe assim com esse paviozinho, isso aqui para mim é quebra de estrutura, eu avalio, eu valido isso aí. Beleza. Como a estrutura foi quebrada com esse tamanho desse camarada, eu justifiquei pro pessoal que isso sim poderia ser uma oportunidade de validação de quebra de estrutura e marcação de uma nova referência. Com essa nova referência formada, o que você sempre espera numa estrutura? Mercado fazer para você um topo, formar para você depois de um topo um fundo e correção nos 50%. Se o mercado cumpriu o requisito, qual que é a expectativa? Nova estrutura a ser formada. O que o mercado fez? Não renovou a nova estrutura. Se o mercado não renova a nova estrutura e corrige nos 50%, isso daqui para a gente é um choque. E se isso aqui é um choque, é uma nova estrutura formada, um novo movimento acontecendo. Felipe, mas eu não marquei aqui o choque, eu marquei igual onde você estava aqui, lá em cima. Não estava aqui na frente da tela nessa hora, cheguei aqui por volta de 2h30 que eu sentei de novo para continuar analisando ali, estudando. Eu tava tendo uma aula com um aluno ali, foi bem bacana. A gente ficou analisando bem objetivo essa situação. E aí vimos o mercado revertendo tudo aqui. Se você marca o choque aqui em cima, foi bacana, porque ele captura a liquidez e forma um boss para você. Eu já estava com a marcação desde antes aqui, tá? Com um choquezinho aqui. O mercado foi, corrigiu, fez um boss, corrigiu de novo, fez outro boss, capturou a liquidez, outra estrutura, tudo isso validado. Então a gente estava até sentado batendo um papo aqui e analisamos ali essa operaçãozinha aqui muito rápida para tentar pegar. Validamos essa compra aqui em cima da liquidez que o mercado tinha deixado, só que nós marcamos esse camarada aqui, ó. Nós marcamos este brotherzinho para nossa entrada. E o stop ficou aqui, galera. Nossa, foi uma sacanagem isso aqui, ó. Tomamos um stopzinho no detalhe. Foi no detalhe. O mercado beliscou o nosso stop e pagou aqui pouco mais de 300 pontos. Felipe, por que você não apostou na continuação desse movimento? Porque a estrutura maior estava apontada para baixo. A estrutura maior veio de uma liquidez capturada aqui também. O mercado faz um pump and dump se você observar nos 5 minutos. Por isso que é muito importante observar todos os detalhes. Essa estrutura, quando o mercado vai e volta aqui, é muito importante você analisar tudo. Por mais que a gente estava na expectativa ali de um movimento bem mais forte, bem mais expressivo, nosso alvo estava neste order block aqui. O mercado até testou e acabou voltando, mas nada que influenciasse ali a ponto de virar a mão, tá? A expectativa foi, depois que fizesse esse movimento aqui, a gente estava até batendo um papo, era voltar tudo, perder esse fundo, retornar e a gente efetuar a entrada de venda. Mas isso aí é só para o pregão de amanhã, tá? Então aqui, detalhei todo o mercado para você no dia de hoje, tá? Essas duas operações que a gente fez foram operações lá na sala com o pessoal ali ao vivo, tá? Não foi nada esperando o mercado acontecer, foram os 2 trades executados. Essa terceira operação aqui eu também fiz, tá? Tomei um stopzinho aqui, acho que se eu não me engano aqui foram 50 pontos, o mercado bateu 60, 70 pontos aqui, que nem teria tomado stop, se o stop tivesse um pouquinho mais caro, pouquinhozinho, cara, um trocadinho de nada,
teria pegado esse movimento aqui de mais 300 pontos no dia, mas como eu sempre contabilizo, eu mostro as operações que a gente faz lá na sala ao vivo. E na sala ao vivo, resultado do dia foram mais 400 pontos ali de forma bem tranquila. Ontem foram mais, deixa eu lembrar aqui, foram mais 150, 140 pontos. Deixa eu só confirmar aqui que eu não estou lembrando. Tá tudo aqui marcado. Isso, 130 pontinhos de forma muito validada, muito tranquila ali, bem objetiva, bem tranquila, bem objetiva, muito interessante aí essa situação, bem legal, tá? E foram 2 dias aí de forma muito simples, mas bem lucrativa. Você precisa aprender a jogar o joguinho de ser consistente. Você está sendo consistente? Diga para mim isso de uma vez por todas. Paciência e atenção sempre, tá? Lucro é muito mais importante do que o ego de você saber. Ah, eu sei que aqui tinha que ter operado. Você operou? Ah, eu sei que você tá lucrativo? Ah, eu sei, nós estamos com 2 dias de semana iniciando com mais de 500 pontos no bolso. E você? Como que você está na sua semaninha? Fazendo o que precisa ser feito. Simples e muito objetivos nas nossas operações. Para amanhã, eu tenho uma atenção muito grande, galera. O mercado fechou bem travado aqui. Se o mercado fechou travado, eu não vou me assustar com uma movimentação bem expressiva no pregão de amanhã. Fiquem atentos quanto a isso. São liquidez em 2 extremidades, tá? No fundo e no topo. Você pode apertar um pouco mais aqui sua referência de liquidez ou reversão com mais facilidade para você apostar nesse movimento de continuidade. Lá no dólarinha, movimentação do dólar também bem chatinha, tá? A dólar simplesmente abriu hoje e seguiu seu fluxo ali natural de alta, muito complicado. Por que complicado, Felipe? Porque se você aperta as microestruturas, você pode, primeiro, seu choque ser aqui. Segundo, esse pivôzinho que o mercado forma e quebra essa estrutura, seu choque passa para cá. Terceiro, rompeu a estrutura, seu choque passou para cá. Então, essas 2 referências aqui, elas não existem mais para validação de oportunidade. Se ela não existe mais e um novo choque é formado nessa referência, sua expectativa é o mercado corrigir, manipular fundo ou criar uma estrutura de liquidez anterior para você subir comprado, certo? Certo. O mercado executou essa situação? Não. Se o mercado não executou essa situação, como que você se posiciona? Felipe, mas se eu tivesse analisado o movimento do dia, ele rompe este topo, cria uma nova referência, começa uma correção. Se eu quisesse apostar que aqui fosse a liquidez, poderia ou não poderia efetuar a entrada nessa situação aqui? Poderia, considerando só o movimento do dia. Mas aí, em que armadilha você iria cair? Comprar sempre colado nos 50%. Não vejo com bons olhos esse tipo de situação. A ideia central do nosso operacional é comprar barato. Comprar próximo dos 50% sempre vai remeter ali a oportunidade de fair value gap e não oportunidade de base ou esses order blocks colados nos 50%. Felipe, mas aqui para mim era uma liquidez, esse fundinho que o mercado gerou ali era um ponto de liquidez para mim. Beleza, galera. Sendo um ponto de liquidez, o que você espera? Desce para o tempo gráfico menor, espera uma confirmação de uma entrada. Não clicar, abre aspas, por clicar. Deu muito certo esse trade, mas nós evitamos de fazer esse tipo de operação quando o mercado está próximo do 50%. Então aqui você tinha um choque validado, mercado iniciando nova referência, com expectativa de correção de forma mais saudável, criando e capturando liquidez para continuação de movimentação de alta. Felipe, mas eu marquei meu choque principal só lá em cima, aí que você não fez nada mesmo. Felipe, mas eu estava esperando uma oportunidade vendedora no dia, mas o mercado não encaixou um viés claro e saudável, porque eu considerei aqui, ó, essa movimentação de ontem como uma referência e todo esse movimento aqui para mim era liquidez, então minha venda acabou caindo, minha venda acabou caindo aqui, Felipe, nesse camaradinho aqui, que foi exatamente onde o mercado testou, começou a desenrolar e não deu continuidade. Mas aí eu te pergunto, valeu a pena essa operação? De certa forma sim, porque foi um mercado que deu um trade ali inicialmente saudável. Vamos ver quantos pontos que o mercado chegou a andar nessa operação aqui?
validando para você ali pouco mais de 10 pontos, 13 pontinhos. Só que onde que está a atenção dessa operação? Mesma coisa que eu falei lá no índice. Quando você tinha essa estrutura formada, o mercado corrige 50% dessa estrutura, começa a continuar a sua queda e não rompe esses pontos aqui deixados para você efetuar a sua entrada, são pontos de atenção. Porque se o mercado não rompeu, quer dizer alguma informação aqui está passando despercebida, que é o mercado não está dando continuação no movimento que era para estar acelerando para queda. Então, muita atenção nos detalhes. Ah, Felipe, mas você fez essa operação, a gente opera dólar bem pouco, a gente analisa lá quando precisa ser analisado, com o pessoal que opera lá, mas eu mesmo foco bastante ali, está no índice, para a gente ter uma análise bem mais saudável. Quando o pessoal está lá operando e quer operar dólar, a gente analisa, a gente faz, a gente valida tudo isso daí. Mas você pode observar que nos últimos dias o dólar está bem mais chatinho, bem mais complicado. E por mais que está complicado, a gente, quando tem operação boa, a gente fala as operações boas. Quando tem uma operação que não é tão interessante, a gente nem fala dessas operações ou não fique aqui tentando forçar cenários só para mostrar coisas que não existem. Beleza? Então essa é a situação aí, dolinha segue ponta compradora. Se você marca choque aqui, o mercado começa a iniciar esse movimento. Aqui é um ponto de liquidez. Talvez sua primeira oportunidade de ponta compradora seria nessa situação aqui. Mas sempre validem a abertura. Validem a forma como o mercado vai se comportar a partir da sua abertura. Amanhã, galera, super quarta. E super quarta é um dia que a gente aproveita bastante toda a volatilidade do mercado, toda a expectativa e tudo que o mercado entrega pra gente. Paciência e atenção, tamo junto e bora pro game. Vai.